Olá! Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de ciências, certo? Como a tia falou com vocês, com alguns, nas chamadas de vídeo, a tia explicou que nós iremos fazer alguns trabalhos. E hoje a tia já vai iniciar a pedir o primeiro trabalho, que é o trabalhinho de ciências, tá? Ao longo da explicação, a tia vai mostrar para vocês como é que a tia quer o trabalho. Não é nada de outro mundo, é o que nós estamos vendo, o que nós estamos estudando. Tem no seu livro e a tia só vai explicar a vocês como é que vocês devem fazer, ok? Hoje nós vamos falar sobre separando misturas. Lembra que nós já estudamos as misturas e nós vimos que as misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que conseguem se misturar, como por exemplo a água com o açúcar, a água com o sal. Se a gente colocar o sal na água ou o açúcar na água e a gente mexer, a gente não vai saber, se não provar, a gente não consegue distinguir o que tem na água, tá? Porque ali se misturou e a gente não consegue ver. Já se nós pegarmos o óleo com a água e tentar misturar, a gente não consegue, eles vão ficar separados. Então essa mistura aí ela é heterogênea, tá bom? Porque não se mistura. Então, hoje nós vamos falar sobre separando misturas e a primeira separação de misturas que nós vamos estudar é a catação. Tia, o que é a catação? A catação, ela se dá pelo simples fato da gente conseguir separar algo, certo? Conseguir separar de uma maneira simples, como por exemplo, eu posso fazer a separação, eu posso fazer a catação com a mão ou usando alguma coisa, uma pinça, por exemplo. A palavra catação ela é comum, nós ouvimos algumas vezes, por exemplo, quando a mamãe, a vovó diz assim: hoje vou catar o feijão para cozinhar. Quando ela usa a palavra catar, ela está falando do processo de catação, que é o quê? Nada mais é do que pegar o feijão e separar o que é sujo do feijão e colocar para cozinhar. Outro processo de catação também são aquelas pessoas que pegam materiais recicláveis, tipo garrafa PET, latinha, nas ruas. Elas estão fazendo ali a catação, ali é um meio de sobrevivência delas, é uma profissão. Também se dá o processo de catação, ok? Então, a tia vai começar a ler para vocês o que tem no livro, para que vocês possam fazer, tá certo? Vamos lá. Pega lá o manual do aluno e abre ele na página, deixa a tia ver, na página 47, tá? Na página 47, vocês vão ver que a professora Elaine, ela vai propor algo para os alunos, e ela diz assim: quando chegaram à sala de aula, os alunos do quarto ano encontraram em cima da mesa da professora Elaine alguns potes transparentes com coisas bem estranhas. Hoje eu tenho um problema bem difícil para resolver com vocês, tá? Vocês aceitam esse desafio? A tia Elaine perguntou. E lá em cima da mesa da professora Elaine tinha algumas misturas. Ela colocou açúcar mais feijão, pedrinhas mais feijão, areia mais macarrão e o sal mais milho, tá? A turma toda empolgada aceitou na hora. A professora explicou que precisava preparar algumas misturas, mas como tinha esquecido de encher a jarra com água, decidiu começar misturando somente os elementos sólidos, né? Daí surgiu o problema. Como ela usou todo o material que tinha, para que seja possível fazer novas misturas, precisa desfazer o que foi feito.
Ou seja, ela primeiro misturou, não utilizou a água, só que ela precisava fazer outras misturas. E para ela fazer outras misturas, ela tinha que fazer o processo de separação das misturas. Então vamos lá. E agora? Como é possível desfazer misturas feitas com elementos sólidos? Ajude a turma a solucionar o problema. Lembra que a tia falou logo no início qual é o processo que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o processo de catação. Então vamos lá. Aí ele vai pedir para formar grupos, tá? Só que lembra que nós estamos estudando online, você está na sua casa, junto com os colegas, cada um na sua casa. E a tia está aqui na escola. Então, a tia vai instruir vocês a maneira que vocês irão fazer. É justamente esse aí o trabalho de ciências, ok? Vamos lá. Aqui ele pede, forme 4 grupos, cada grupo observará uma mistura por vez. Depois de analisar as 4 misturas, responda. Aí ele pergunta, em quais misturas vocês reconhecem todos os elementos? Qual mistura parece ser a mais fácil de separar? Por quê? Qual mistura parece ser mais difícil? Explique. Vamos lá. 2. Converse com os colegas de seu grupo e pense com eles em diferentes estratégias para separar cada mistura. Anote no caderno as melhores ideias. 3. Nesse momento, formem um só grupo e compartilhem as estratégias criadas. Façam perguntas uns aos outros e deem sugestões que auxiliem no aperfeiçoamento de cada ideia. Será que vocês encontraram a solução? Vão conseguir ajudar a professora Elaine? Então vamos testar. Olha só, agora é a hora da experiência. Na hora da experiência, o nome da experiência é Separando Misturas, tá? Separando Misturas. Com o auxílio do professor, reproduza na sala de aula as misturas feitas pela professora Elaine, para que seja possível testar as estratégias de separação dos componentes sólidos pensadas pela turma. Para isso você vai precisar. Ele diz aí o que é que você vai precisar. Do que é que você vai precisar? Você vai precisar de 4 recipientes transparentes, 8 recipientes menores, porções de açúcar, grãos de arroz. Então, deixa eu te explicar. A tia trouxe aqui, ó, mostrando para vocês o milho, o macarrão, o arroz, o sal, as pedrinhas, a areia, o feijão e o açúcar, certo? A tia trouxe para mostrar a vocês como é que a gente pode fazer. São coisas que geralmente nós temos em casa, tá? Então, nós não vamos fazer grupos porque não estamos podendo ficar juntos. Mas cada um em sua casa vai fazer esse trabalhinho. Você vai separar esses ingredientes, o que você tiver em casa. Não precisa ser todos eles. O que você tiver em casa, você separa, tá? E ele pede, cada grupo receberá um recipiente e 2 materiais para fazer a mistura. Ou seja, vamos pegar o arroz, o arroz e o feijão. Se eu misturo o arroz com o feijão, né, e mexo, eu consigo ver que aqui tem arroz e tem feijão. E eu consigo fazer a separação? Sim. Como é que eu consigo fazer essa separação? Eu faço essa separação pelo processo de catação. Eu vou separar o arroz do feijão, tá? Se eu pegar a pedra com a areia e misturar, eu consigo fazer? Se eu pegar o sal com o milho, eu consigo fazer? O macarrão com açúcar. Então, vocês vão fazer as misturas, tá? E vão dizer se conseguiram ou não fazer o processo de separação, de catação, não esquecendo da água, tá? Tem que colocar água aqui nos copos das misturas que vocês fizeram e depois vocês vão fazer o processo
de separação. O que é que vocês conseguiram separar e o que vocês não conseguiram separar, tá? Aí vamos continuando. Feita a mistura, cada grupo receberá 2 outros recipientes para colocar os componentes que resultaram da separação da mistura. Cada grupo organizará como serão testadas as estratégias de separação discutida pela turma durante a atividade 3 a 5. Todos os membros do seu grupo devem tentar fazer a separação de materiais. Observe cada tentativa e registre as suas impressões sobre a estratégia utilizada e avalie os resultados de cada integrante. Então, deixa a tia explicar novamente. Você vai pegar o produto que a tia falou, você vai fazer a mistura e depois você vai tentar fazer a separação. Tia, a gente vai fazer grupo? Não, nós não estamos podendo fazer grupo, nós estamos cada um em sua casa, então você vai fazer. Feito isso, a tia quer que você tire foto, registre esse momento ou faça um vídeo curtinho e mande pra gente. Pode ser mandado lá no grupo da gente, tá bom? Que a tia vai precisar ver e avaliar, tá? Aí não esqueçam, quando mandar, manda lá a foto ou o vídeo e o nome, tá bom? Aí continuando ainda esse processo, ele agora vai querer que você responda de acordo com as misturas que você fez, tá? Qual mistura seu grupo separou? Quais estratégias vocês testaram? Vocês utilizaram algum objeto ou outro recurso? Alguma estratégia não funcionou? O que aconteceu? Na sua opinião, qual estratégia foi mais eficiente? Explique. 6. Se adicionássemos a essa mistura um componente líquido com a água, por exemplo, o que aconteceria? 7. Com a adição do componente líquido, a estratégia de separação de componentes feita pelo seu grupo seria bem sucedida? Por quê? Depois que você fizer tudo isso, você vai tirar uma foto dessa página, que é a página 49, com as respostas e vai enviar para o grupo da gente, que é para a tia corrigir, tá? Lembrando, não é nada feito em grupo, é feito cada um na sua casinha. Cada um vai fazer o seu, tá? Depois que você fizer, aí você tira foto e manda pra gente, certo? Ainda sobre o trabalho, tá? Cada um faz o seu. No livro ele tem dizendo que é em grupo, mas uma vez a tia fala, não é em grupo. Cada um vai fazer o seu, vai responder a sua atividade, seu trabalhinho, no seu livro, na página 49 e vai enviar para a tia, tá? Tia, para onde eu envio? Para o grupo, tá? A foto, a tia também quer ver uma foto, você misturando, você separando os materiais que você escolheu, não precisa ser todos, tá? Escolhe 2 e mistura, tá bom? Continuando aqui, refletindo sobre o que fiz na prática. Nesse experimento, pude comprovar que existem diferentes estratégias ou misturas para separar os componentes de misturas sólidas. Separar a mistura foi fácil ou difícil? Os elementos de tamanho maior são mais fáceis ou difíceis de serem separados, pois podemos pegá-los com as mãos. Para algumas misturas de sólidos, a adição de componentes líquidos ou sólidos altera a estratégia de separação. Página 50. Vamos saber como os outros grupos fizeram as separações dos componentes das outras misturas. O professor vai dar o sinal. Mude de grupo, ouça a explicação, experimente a estratégia que o grupo dele usou. É melhor separar os componentes da mistura? Caso queira colaborar com alguma sugestão, aproveite o momento para testá-la. Então, aqui eu vou repetir de novo. Não é em grupo, você vai fazer o seu. E esse aqui, que aqui acabou de ler, a gente vai vendo ao longo
das fotos, já que a gente for recebendo de todos os outros colegas, tá? E a gente vai discutindo, tá bom? Continuando. Depois de passar por todos os grupos, utilize suas notações pessoais e organize seus registros em um quadro como sugerido a seguir. Ele mostra aí, né, a mistura, açúcar mais grãos de feijão, qual foi a estratégia usada, qual foi o grau de dificuldade, foi fácil ou foi difícil, né? Qual foi o resultado? Pedrinhas mais grãos de arroz, areia mais macarrão de sopa, sal mais milho, tá? Se não tiver o macarrão de sopa, não tem problema, usa o espaguete. De acordo com o resultado de seus registros, você pode afirmar que os componentes de todas as misturas feitas pela professora Elaine podem ou não podem ser separados. Em algumas misturas, como no da, a separação foi mais fácil do que nas outras, por quê? Então, existem algumas técnicas para realizar a separação de catação. A tia falou das misturas sólidas, dos componentes sólidos, tá? Que é o que? A catação, que é o que nós estamos estudando. E a catação, ela é o quê? A catação, ela é o recolher, o remover, o separar, tá? E basicamente nós usamos uma pinça ou a mão para poder fazer a separação. Na página 51, encerra na número 4, quando diz assim: no experimento realizado na sala de aula, quais grupos utilizaram a técnica da catação? Você saberia dar algum exemplo de catação de que fazemos no dia a dia? Então agora é com vocês, tá? Vocês vão realizar a experiência. Qualquer dúvida que tiver, pergunta a tia lá no grupo, que a tia vai estar à disposição para responder a vocês. Tá certo? Beijos para vocês e façam um trabalhinho.